Olá, sejam bem-vindos à análise econômica da instituição Universidade, dínamo do desenvolvimento socioeconômico, consumidouro de recursos públicos. Hoje, nós iremos discutir, analisar algumas explicações clássicas dos economistas para a demanda por educação, para participar do processo educacional por parte de cidadãs e cidadãos de um determinado país. E vamos explicar também, eu discutir também, explicações dos economistas sobre as características que deve ter a oferta de educação de uma determinada sociedade. E a aula de hoje, então, é denominada Teoria do Capital Humano, que é a mais famosa explicação conceitual dos economistas para a busca de educação, e as visões alternativas, outras visões complementares ou críticas à teoria do capital humano. Bom, há diferentes correntes de pensamento econômico, como há diferentes correntes de pensamento econômico para diversas coisas, mas também é verdadeiro em termos das distintas correntes de pensamento que existem na economia em relação ao papel da educação no mercado de trabalho. A teoria do capital humano pressupõe que a educação não apenas garante retorno positivo para o indivíduo que se dedica a estudar, e esse indivíduo terá ganhos futuros em termos do seu ganho salarial, mas a teoria do capital humano também percebe que o processo de ter uma população bem educada, bem instruída, esse processo também contribui para o aumento da produtividade de todo o sistema econômico e, portanto, para o crescimento da renda, do bem-estar e do produto de um determinado país, de uma determinada sociedade. Bom, o que surpreende nisso tudo é que a teoria do capital humano ela surge em meados da década de 60 do século XX, ou seja, nos anos 1960, e surge em decorrência da preocupação cada vez maior com problemas de crescimento econômico e, em particular, as questões de concentração e como melhorar a distribuição de renda, concentração essa derivada do processo de crescimento econômico de praticamente todas as nações. É verdade que, antes disso, N autores, em particular os pais da economia, tinham mencionado o processo educativo, o processo educacional em seus escritos, mas sem uma ênfase, sem uma explicitação clara da importância da educação que passa a constar de alguns escritos a partir dos anos 60 do século XX. Até o final da década de 50 do século XX, a importância do capital humano era menor dentro dos escritos econômicos e muito menor que o interesse desses escritos pelo crescimento econômico, pelas outras formas de investimento, como em capital físico, como em infraestrutura, como em diversificação da base produtiva, etc, etc, etc. Certo? Até então, até o final dos anos 50, os problemas que despertavam mais interesse do economista era como alcançar o pleno emprego da atividade de uma determinada sociedade e abrandar as consequências nefastas das subidas e descidas dos ciclos econômicos, como bem destaca Mendes e Pereira em um trabalho no início desse século. Aí aparecem os famosos pais da teoria do capital humano, aqueles autores que vão, em seus escritos, dedicar grande parte desses escritos a explicar por que a demanda e por que a oferta e as consequências de oferta e demanda do processo educacional. Destaco Theodore William Schultz, Gary Stanley Becker e Jacob Misser, dois desses três ganhadores de Prêmio Nobel de Economia, que são os precursores da teoria do capital humano. Para Schultz, em particular, a instrução, entendida por ele como os serviços educacionais
ministrados pelas escolas primárias, secundárias e de nível superior. Esses serviços educacionais podem proporcionar benefícios no presente e benefícios no futuro. Ele explica que, quando os benefícios ocorrem no futuro, a educação, a instrução tem característica de investimento. Ou seja, você passa investindo, gastando recursos e tempo durante vários anos, se qualificando, se educando, para, no momento futuro, quando esse investimento estiver completo, você passa a ter ganhos maiores que as despesas e maiores do que se não tivesse feito esse investimento. Então, como qualquer investimento, você, ao fazê-lo, você altera o fluxo de despesas e receitas ao longo do tempo, pensando em receitas, rendas maiores no futuro, vis-à-vis as despesas ocorridas no futuro e no passado, quando você se preparava no processo educacional. Então, o Schultz faz uma imagem que irrita um pouco aqueles que não são economistas, que as escolas primárias, secundárias e de nível superior poderiam ser comparadas a empresas especializadas que iriam produzir um produto específico, que seria instrução, ofertar um produto específico, que seria instrução. Essa empresa especializada, nesse processo de produzir instrução, combina insumos, combina fatores de produção bem especiais ao longo do processo educacional para gerar um produto também especial. Recursos humanos extremamente bem qualificados. O componente de produção decorrente dessa instrução é o investimento em habilidades, investimento em conhecimentos, investimentos esses que vão proporcionar rendas futuras maiores, assemelhando-se dessa forma a um investimento como outro qualquer em bens de produção. Daí o nome teoria do capital humano. Você investe, forma um estoque de capital e esse estoque de capital passa a fornecer bens e serviços ao longo de um período de tempo. Certo? Para que vocês tenham uma ideia de como isso motivou os escritos de Schultz e de outros autores que eu mencionei, Becker, motivou, chamou a atenção dos economistas a partir desse pressuposto teórico de Schultz e outros, vários estudos tentaram efetivamente verificar a hipótese, a explicação teórica da teoria do capital humano, certo? E foram tentar mensurar os retornos que indivíduos e sociedades têm de você investir em educação. Eu vou apresentar apenas um estudo ao longo da nossa disciplina. Nós vamos ver evidências disso em vários trabalhos, mas apenas para motivá-los nesse momento inicial do nosso curso, eu trago o trabalho desses dois autores com nomes exóticos, sobrenomes bastante exóticos, George Pissacaropoulos e Henry Anthony Patrinos. Com esse sobrenome, claramente, eles são cearenses de Sobral. E o trabalho é retornos ao investimento em educação, uma atualização posterior. Então, eles já tinham feito um estudo anteriormente e trouxeram, em 2004, essas novas estimativas que vocês podem obter nesses endereços que aí estão. A primeira figura importante é retornos do investimento em educação por nível educacional, tá certo? Isso já no início desse século, final do século XX, início do século XXI. Percebam que, em branco, você tem as taxas de retorno do investimento em educação do ponto de vista privado, do ponto de vista daquele indivíduo que vai buscar se qualificar. E em preto você tem os retornos sociais da educação.
A primeira coisa que chama a atenção é que são retornos extremamente elevados quando você considera isso. Então, quem se educa obtendo o curso primário, concluindo o primário, tende a ter um ganho em torno de 27% superior a quem não obtém o curso primário. O retorno é de 17% quando você conclui o curso secundário e é de 19% quando você conclui o nível superior. Eu esqueci de dizer, mas o estudo feito é para diversos países, eles vão comparar diversas regiões do mundo e, obviamente, essa primeira figura é uma evidência geral, média, e depois você vai ter no estudo alguns detalhes regionais. Em algumas regiões, esses retornos são ainda maiores em termos de retorno privado. E os retornos sociais também são bastante significativos. Ganha o indivíduo e ganha a sociedade. Tá certo? Aqui nós temos perdão, correu, o retorno social, ganhos na renda no salário, na renda por pessoa, por nível educacional. Então, percebam que você tem um ganho muito grande em termos de renda quando você conclui o primário, vis-à-vis a situação de você não concluir o primário quando você está no nível de renda em torno de $370. Então, para quem tem a renda média $370, concluir o ensino primário dá um ganho em torno de mais de 20%, se essa pessoa não tivesse o curso primário. Ela vai para o secundário, ainda nessa faixa de renda, e esse ganho é de 16%. Ao concluir o secundário, ela passa a ganhar, em média, 16% a mais do que teria se não tivesse feito secundário, ter ficado apenas com o primário. E quando vai para o superior, o ganho é de 11% a mais, vis-à-vis a pessoa que fica apenas com o segundo grau completo. Isso para as pessoas de grupos sociais de baixa renda, os ganhos são significativos para os grupos sociais de média renda, e mais interessante ainda, até mesmo para pessoas que já estão em grupos sociais de altíssima renda, $22 mil de renda per capita, concluir o primário tem efeitos positivos em termos de aumento, concluir o secundário e concluir o terciário. Ou seja, a educação aumenta o retorno em termos de ganhos de salário para pessoas de baixa, de média e de alta renda. Certo? E aí, um detalhamento disso, ampliando um pouco o grupo de retornos privados ao investimento em educação por níveis de renda, e percebam mais uma vez que esses retornos são positivos para todos os níveis de renda, e aí nós temos 4 níveis de renda, e nós estamos falando de retornos privados à educação. Certo? Aqui nessa tabela, no mesmo estudo, é retorno do investimento em educação por nível de renda, por médias regionais, grupando os países. Os retornos sociais, ou seja, a sociedade em seu conjunto, e os retornos privados. Percebam que há ganhos de renda em qualquer parte do planeta Terra quando você investe, a sociedade investe no processo educacional. Para que vocês tenham uma percepção, concluir o primário significa um retorno de em torno de 19% em média mundial.
13% concluiu o nível secundário, 10%, 11% concluiu o ensino superior. Tá certo? Ah, e aí o retorno, e isso é muito importante, o retorno privado, a média mundial é 27% para quem conclui o ensino primário, é 17% para quem conclui o ensino secundário e é 19% para quem conclui o ensino superior. Certo? Percebam que o ganho privado do ensino superior é quase o dobro do ganho social do ensino superior. Ambos são positivos, mas chama muito a atenção que concluir a universidade traz um ganho privado muitíssimo elevado, vis-à-vis o ganho positivo social de ter uma sociedade concluindo, vários membros da sociedade concluindo o ensino superior. É por essa razão que alguns países priorizam o investimento público no primário e no secundário e preferem que as pessoas arquem com parte do custo do ensino superior. Isso nós iremos discutir mais tarde em nossa disciplina em termos dessa lógica. Percebam por regiões o destaque para os ganhos os retornos de educação na África do Subsaara, a África negra, fundamentalmente, são retornos sociais elevadíssimos, retornos privados muito superiores à média mundial, certo? A América Latina ela se situa interessante em termos de retorno privado social muito próximo à média mundial. Quando você abre a América Latina, alguns países dentro da América Latina têm taxas de retorno privados sociais ainda maiores, veremos isso mais tarde, e também o razoável desempenho de retornos na Ásia. Certo? Todos os países ganham com a sua população sendo educada e todos os indivíduos, todas as pessoas, homens e mulheres, dentro desses países também ganham ao ser educados. Tá certo? Aqui ainda um detalhamento por níveis de renda. Pessoas de alta renda, baixa renda e média renda, e a média mundial, e vocês notam as taxas de retorno muito elevadas. E aqui, só para separar, os retornos de educação por gênero. Tá certo? Então, os retornos da educação são positivos para homens e mulheres. O retorno para a educação primária, a taxa de retorno tende a ser maior para homem do que para mulher. Quando chega a educação secundária, as mulheres tendem a ter uma taxa de retorno de concluir o segundo grau maior do que os homens. E na educação superior, as duas taxas são fundamentalmente iguais, certo? Então, ganham homens, ganham mulheres, quando elas têm acesso ao processo educacional. Mankiw, em um famoso livro-texto que muitos usam nos cursos de graduação e de mestrado em economia, destaca que o tipo mais importante de capital humano ou de acumulação de investimento das pessoas é a educação. Ora, isso é importante. Se é o tipo mais importante de capital humano, não significa que o único capital humano seja educação. Saúde, nutrição, alimentação também são elementos do capital humano. Pessoas saudáveis e bem alimentadas e bem educadas são pessoas com capital humano imenso, gerando aumento da produtividade, aumento dos ganhos de sua renda pessoal e de renda para a sociedade em seu conjunto. Tá certo? E esse capital representa um gasto de recurso em um ponto do tempo
para aumentar a produtividade no futuro. Então, por gentileza, não esqueça a dimensão temporal disso. Você passa 9 anos no seu ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio, lá se vão 12 anos, mais 4 anos na graduação, lá se vão 16 anos. É um investimento em 16 anos para começar a ter retorno. Se vão para mestrado, são mais 2 anos, 18. Se vão para o doutorado, mais 3, 4 anos. Então, nós estamos falando de pessoas que investem 22 anos se preparando para o retorno, para aumento da sua produtividade, seu trabalho, e, portanto, de maior renda, e trazendo maior potencial para a sociedade. Assim, de acordo com a teoria do capital humano, a preocupação das pessoas individualmente com o seu bem-estar futuro levaria a uma maior acumulação de conhecimentos, explicando os possíveis aumentos na demanda por escolaridade e as razões que o indivíduo direciona recursos, tempo, recursos financeiros, recursos materiais e tempo para ficar no processo educacional. Isso vai depender da sua renda, como nós já dissemos em aula anterior, de suas outras despesas e da possibilidade que a sociedade tem de fornecer, quer gratuitamente, quer por meio do sistema de crédito e financiamento, oportunidade para que as pessoas possam ficar anos se preparando para ganhos futuros. Nós vamos discutir, é um dos objetivos que a gente discute isso ao longo do nossa disciplina. Porém, a teoria do capital humano não é a única disponível entre os economistas para explicar o processo de busca e de oferta da educação. Tá certo? Existe uma visão alternativa, que são as escolas de pensamento, a escola da sinalização e a escola credencialista. E essas não vão mostrar, não vão defender um elo tão claro entre o aumento da educação e o aumento da produtividade. Para essas escolas, com alguma diferença que a gente comenta daqui a pouco, a função da educação seria de proporcionar informação ao mercado de trabalho a respeito das habilidades do trabalhador. Ou seja, o processo educacional também traria a tentativa de reduzir aquilo que o economista chama de assimetria de informação. Ou seja, na hora de contratar um trabalhador, o trabalhador sabe muito mais sobre a sua característica, a sua disposição, os seus desejos, do que o seu empregador. Há uma incerteza em relação a isso, e o empregador pode contratar alguém que, depois de empregado, não vai efetivamente fazer tudo aquilo que parecia que estaria disposto a fazer quando estava no momento do emprego. É por isso que há entrevistas, é por isso que há estágio probatório, etc., para tentar diminuir as incertezas do mercado na contratação de trabalhadores. E uma outra forma de reduzir essas incertezas, de acordo com os pensadores da teoria da sinalização, seria o próprio sistema educacional. Um trabalhador que vem de uma série de escolas, em particular de uma universidade de boa reputação, esse trabalhador é mais confiável na hora de ser contratado que um trabalhador que vem de uma instituição com uma reputação não tão alibada como outras instituições. Então, essa seria um outro papel para o processo educacional, em particular para o ensino superior. Tá certo? Dessa forma, a educação pode garantir melhores salários individuais em função daquilo que os pensadores dessa escola chamam de efeito diploma, mas não necessariamente o aumento da produtividade. Há evidências empíricas de que esse efeito diploma ocorre, inclusive depois da aula
na sessão de debate. Por gentileza, me cobre alguns exemplos desse efeito diploma, que existe em certos países, mais forte do que em outros países, em certas instituições de ensino, mais claramente do que outras instituições de ensino. Inclusive, há um estudo de alguns anos de um aluno nosso da economia tentando ver isso em relação aos formados em economia na Universidade de Brasília. Certo? Então, as habilidades das pessoas, de acordo ainda com os autores dessa escola, já estariam dadas antes da aquisição da educação, seriam apenas lapidadas, em particular, a pessoa passaria a ser mais confiável, porque passou por um processo educacional em instituições confiáveis. Agora, sem dúvida, até mesmo esses pensadores dessa corrente de pensamento consideram possível que a educação afete a produtividade, na medida em que melhora a informação entre trabalhadores e empresas, e isso permite uma melhor integração, um melhor casamento entre empregado e empregador. Tá certo? Mais uma vez, em alguns países, isso ainda é mais forte do que outros. A teoria do credencialismo, por sua vez, recebe esse nome por considerar que a renda se altera com maior intensidade exatamente nos pontos onde as credenciais, isso é, os diplomas diferentes de grau de escolaridade, são adquiridos. Então, você usa continuar no processo educacional, porque cada novo diploma, o diploma do primário, depois o diploma secundário, depois o diploma da universidade, na graduação, mestrado e doutorado, esses novos diplomas vão abrindo portas que não estariam abertas com o diploma anterior. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu percebi, depois de passar pela iniciativa privada, passar pelo setor público governamental, que eu gostaria de ser professor, e isso eu percebo quando estava concluído o meu mestrado, eu imediatamente tomei a decisão de partir para o doutorado. Eu sabia que no sistema educacional, na estrutura acadêmica que se formava no Brasil naquele momento, se eu não tivesse o meu diploma de doutor, concluído, o meu doutorado concluído, eu teria portas fechadas na carreira de professor. E se eu decidi que eu queria ser professor universitário, então parti imediatamente para fazer o meu doutorado. Abri uma porta, consegui uma carteirinha para entrar num determinado clube, que era o Clube de Professores de Ensino Superior na realidade brasileira. Certo? A teoria do credenciamento, ao contrário do que a teoria do capital humano pressupõe, acredita no credencialismo, há uma crença que os retornos de educação não decorrem do aumento da produtividade resultante de uma maior escolarização, mas sim da aquisição dessa famosa carteirinha, desse famoso certificado de concluir mais um nível educacional. Certo? A teoria do filtro, tem a teoria do screening, tem a teoria da sinalização, a teoria da distinção, os nomes variam. Vamos chamar aqui da teoria de filtro. Foi originalmente elaborada pelo fantástico Prêmio Nobel de Economia Kenneth Arrow e por Andrew Spence. Certo? Não interessa, não é importante, mas para mim foi. Kenneth Arrow foi um dos 2 prêmios Nobel de Economia que eu tive a oportunidade de tirar fotografia ao lado. Eu era o tiete de Kenneth Arrow. No caso do Arrow, inclusive, com um colega meu da economia, o professor Bernardo Miller, num congresso que nós estávamos apresentando trabalhos na Suécia, e Arrow era o palestrante de abertura do congresso. Já com 90 e tantos anos de idade naquele congresso, e, sem dúvida nenhuma, foi a palestra mais brilhante que alguém. Arrow, com a teoria do filtro, explica que a triagem ou a teoria do filtro não contradiz totalmente a teoria do capital humano, mas que há uma diferença, especialmente
pela interpretação dos efeitos da produtividade. Há, no processo educacional, ganhos, aumento da produtividade, mas a percepção de quais são os efeitos desse ganho de produtividade é um pouco diferente. A Arrow apresenta uma visão um pouco distinta, segundo a qual o ensino superior serve como um dispositivo de triagem, que classifica indivíduos e transmite informações aos empregadores do mercado de trabalho. Aí já foi dito antes. Então, há um aumento de produtividade, mas com diferença que nesse aumento de produtividade vem também uma melhoria na informação transmitida. No modelo, ao contrário do que pensa a teoria do capital humano, a educação não afeta diretamente a produtividade nem a renda do indivíduo. No entanto, oferece sinais, como a quantidade de anos de estudo ou os registros de desempenho escolar, por meio dos quais se indica a produtividade potencial do indivíduo e a sua, em particular, a sua adequabilidade ao mercado de trabalho. Tá certo? É como se o processo educacional aculturasse, treinasse o indivíduo para saber se comportar dentro daquilo que se espera do mercado de trabalho. E aí a própria empresa irá lapidar, irá contratar indivíduos com maior potencial de ganho de produtividade dentro daquilo que a empresa vai transmitir para ele. Tá certo? Então, é uma complementação à teoria do capital humano. Tá certo? Em relação à demanda individual por educação privada, essas duas escolas de pensamento determinam o mesmo resultado. Cada indivíduo escolhe de forma racional o nível de investimento em educação, levando em conta o retorno privado da educação em termos de salário futuro e de seu custo. Alguns indivíduos até podem ter a escolha racional, porém, não têm um nível de renda suficiente para bancar a sua escolha e a sociedade não oferece essa opção, quer oferecendo essa possibilidade de investimento gratuitamente via gastos governamentais, quer oferecendo essa possibilidade através do sistema de financiamento do processo educacional para pagamento ao final desse processo. Tá certo? Devemos também ainda chamar a teoria da socialização, que é uma outra forma. A teoria da socialização é uma outra forma da economia pensar o papel da educação. Então, as escolas são uma espécie de agência de socialização, onde faz com que pessoas pouco sociais, pouco civilizadas, possam conviver, tornando uma sociedade mais equilibrada, menos conflitante, com um convívio de maior paz e maior harmonia. Percebam que as diferentes teorias que rapidamente eu apresentei para vocês, e cada um de vocês pode se motivar a olhar uma ou outra para fazer um estudo, aprofundar seu estudo, essas teorias, de alguma forma, são complementares. Você tem um pouquinho de cada uma contribuindo para explicar. A gente tem que parar de uma vez por todas, na minha humilde opinião, de achar que a teoria A é melhor que a teoria B, e a teoria B é infinitamente melhor que a C. Essa coisa de busca da melhor teoria na economia, para mim, é uma certa perda de tempo. Nós precisamos ter, primeiro, teorias, molduras analíticas. E, em certos momentos, com rigor, nós podemos trazer para a nossa moldura analítica, que é predominante por um caminho, elementos de uma outra moldura analítica que possam contribuir para tornar o grau de explicação da minha moldura analítica maior. Então, aqui é o caso. Você tem a teoria do capital humano, que lidera efetivamente as análises da importância da educação, da oferta e demanda da educação, porém, não se pode negar que o diploma de uma boa universidade, de uma boa escola, abre portas que outro diploma não abre. Não posso negar que nós, de alguma forma, somos espécie de treinadores de
leões, que são os alunos que entram jovens e cheio de revolta, e a gente tenta acalmá-los e acalmá-las para entregar um pouco mais, aspas, civilizados ao mercado de trabalho. Também não se pode negar que isso ocorre, que isso acontece. Às vezes a gente acaba entregando mais selvagem do que a pessoa entrou, mas esse processo de aculturar jovens entre a passagem da juventude para a idade adulta, para chegar ao mercado com alguma qualificação, também pode ser um componente importante. O diploma de uma universidade de renome abre portas. Eu vou destacar isso no debate. Tem sociedades que isso é claro, a sociedade francesa tem muito disso. Diploma da escola A e o sobrenome da família X são credenciais importantíssimas para fazer parte, por exemplo, do setor público francês. Na própria Inglaterra, tem as famosas escolas de renome, que são as escolas seculares, Oxford, Cambridge e Londres. São escolas que são muito boas, mas existem escolas da nova geração das universidades inglesas, que são universidades criadas nos anos 50, 60 do século XX, como a Universidade de Kent, em Canterbury, a Universidade de Sussex, em Brighton, que são escolas muito boas, mas que ainda têm não tem o renome que Oxford, Cambridge e London têm em relação aos seus diplomas, às suas titulações. A mesma coisa nos Estados Unidos. A pessoa vem de Harvard, a pessoa vem da Ivy League, que são as universidades tradicionais norte-americanas. Ela vem de Stanford, MIT. Existem outras universidades igualmente boas, mas que não têm o renome que tem. Então, o empregador tem alguém na Universidade de Califórnia, Los Angeles, o UCLA, uma belíssima universidade, e tem um outro também querendo o mesmo emprego, que vem de Harvard. Há uma tendência do empregador olhar com um pouco mais de carinho nessa entrada para o diploma de Harvard e não para o diploma de UCLA. Tá certo? Então, há um pouquinho de cada um. Mas, sem dúvida nenhuma, é a teoria do capital humano que tem predominado os escritos dos economistas desde os anos 60 para entender um pouco de oferta e demanda de educação. Então, de acordo com a teoria do capital humano, a preocupação das pessoas com seu bem-estar futuro leva essas pessoas a uma maior acumulação de conhecimentos, explicando os possíveis aumentos na demanda por escolaridade e as razões para o indivíduo direcionar recursos para essa finalidade. Nelas, o primordial é desenvolver pessoas dentro dessas razões do processo educacional para exercerem papéis sociais específicos de acordo com a origem do seu curso, da sua capacitação. Escolas que destinam a socializar pessoas, formando-os para exercerem papéis diferentes nas organizações. Então, há a busca de qualificação de capital para aumento da produtividade, aumento de renda, e há também o papel de socialização de pessoas para o mercado de trabalho. Então, alguns seriam, em algumas universidades, em alguns cursos, seriam educados para agir com criatividade, autonomia, saber decidir, saber gerir, controlar, comandar, e outros, no processo educacional, acabam sendo treinados para serem comandados, para se resignar, aceitar sem questionar, cumprir sem inovar, saber se colocar no seu lugar, entre aspas. Isso está claro no processo educacional, e eu não vou falar aqui porque está sendo gravado, mas podemos falar no nosso debate daqui a pouco. Inclusive, a gente percebe isso em escolas de segundo grau, preparando alunos para o famoso vestibular da Universidade de Brasília. Existem escolas de segundo grau em Brasília, caríssimas, que, no meu modo de ver, não preparam a pessoa para criar, para pensar, para decidir, para ter raciocínio lógico. Tem escolas de segundo grau em Brasília que preparam os jovens para claramente passar no vestibular da UNB.
tá certo? Entrar na UNB, que eu acho até legítimo, porém eu gostaria que essas escolas também preparassem essas pessoas para usar seu poder cognitivo para concluir, para analisar, para, a partir de olhar A e B, chegar à conclusão que A leva a B e B leva a C e Y, D. Ou seja, que possam ter maior criatividade em pensar, tá certo? Então, é importante para políticas públicas saber qual o real papel da educação. Se é o papel tipo A, se é o papel tipo B, para que a gente possa decidir quanto de governo e quanto de mercado nós vamos ter no processo educacional. Se o retorno for apenas privado, diminui a necessidade de intervenção do Estado. Ah, hoje existe um certo consenso de que a educação está relacionada a dois papéis fundamentais: aumentar a produtividade e aumentar a informação sobre habilidades, certo? E isso é que a gente tem que pensar. Ah, qual é o peso que cada um desses papéis tem num determinado ponto do tempo e do espaço em uma determinada sociedade, para que recursos públicos e recursos privados sejam eficientemente alocados. Então, como já assinalamos, discutimos na aula passada, a presença de externalidades e de imperfeição no mercado tornam a provisão pública de educação aceitável e desejável. Entretanto, como também já ressaltei algumas vezes, a educação é ou pode ser um dos principais determinantes da mobilidade social, tá certo? Ou não é, ou não pode ser. Isso é que a gente tem que olhar para uma realidade e decidir, pois, se o promove ou deve promover a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. A provisão pública, por sua vez, garante ou deveria garantir as mesmas oportunidades educacionais para crianças de famílias de diferentes níveis de renda, com diferentes preferências em relação à educação. A constatação da necessidade de intervenção pública não determina a melhor forma dessa intervenção, e a partir de agora que a gente começa a discutir como é que essa intervenção pública deve se dar internamente um sistema educacional, em particular a uma instituição de ensino, fornecedora de ensino, e como essa intervenção pública deve se dar em tempo, fazer com que essa instituição de ensino tenha efeitos, gere externalidades positivas, crescentes para a comunidade onde ela está inserida. Então, na aula de hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção e para que a gente possa ter um debate extremamente rico logo após ao final da, de vocês assistirem ao que eu discuti aqui, olhando os slides que eu passei para vocês. Então, já já eu estarei com vocês para que a gente possa tirar as dúvidas, para que a gente possa gerar um debate, para que a gente possa consolidar os conceitos dessa semana, de forma que vocês possam escrever aquilo que eu peço em termos do texto de posicionamento. Até já, um forte abraço para todos vocês.